Hoje vamos desvendar o mistério da fé, segundo a perspectiva de um dos maiores teólogos da história, Santo Tomás de Aquino. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e significado. Sim, a fé, segundo Santo Tomás de Aquino, não é apenas crença cega, mas a base de uma vida plena e significativa conectada ao divino. A fé não é apenas acreditar, é a fundação de tudo, a chave para a vida eterna, segundo Santo Tomás de Aquino. Sem ela, nada. Você se sente perdido em busca de algum propósito? Desorientado em um mundo caótico? Santo Tomás de Aquino revela a importância da fé como antídoto para a angústia existencial, o caminho para uma vida plena, um porto seguro contra a tormenta de dúvida. Em um mundo cada vez mais secularizado, a fé muitas vezes é vista como algo antiquado, irreal ou até mesmo prejudicial. Mas e se a fé fosse a chave para uma vida mais plena, significativa e conectada com algo maior do que nós mesmos? A primeira coisa necessária ao cristão é a fé, sem a qual ninguém é considerado um cristão fiel. Eu mesma, em minha busca por respostas, me deparei com a complexidade e completude do pensamento de Santo Tomás de Aquino. A riqueza de sua obra me surpreendeu, revelando uma visão de fé que transcende a mera crença, transformando em um pilar para a compreensão do mundo e da nossa própria existência. A incerteza, a dúvida e o materialismo ameaçam abafar a voz da fé em nossos corações. Mas o pensamento profundo de Santo Tomás oferece uma poderosa arma contra essa incerteza, uma bússola que nos guia através do labirinto existencial. Em um mundo obcecado pelo tangível, a fé é vista como fraqueza. Mas e se ela fosse a chave para uma vida plena e verdadeiramente significativa? Essa busca frenética leva a uma profunda sensação de vazio e uma crise existencial silenciosa em muitos corações. Santo Tomás identificou este vazio como uma fome espiritual, uma sede profunda por algo maior que não pode ser saciado por bens materiais ou prazeres terrenos. Este vazio é a raiz da angústia moderna. Mas a fé, segundo Santo Tomás, não é apenas uma crença passiva. É uma força ativa que preenche este vazio. A razão, sem a fé, se torna uma ferramenta insuficiente para compreender a complexidade da existência humana. Limitada à experiência sensorial, ela falha em responder às questões fundamentais sobre a origem, o propósito e o destino do mundo. Santo Tomás demonstra que mesmo a razão mais aguçada, como a dos filósofos antigos, não consegue alcançar a compreensão plena de Deus e a verdade definitiva sobre a vida eterna, sem a revelação divina acessível através da fé. Para Santo Tomás, a razão e a fé não são antagônicas, mas complementares. A fé ilumina a razão, permitindo que ela alcance um nível de compreensão que estaria inacessível sem ela. Sem fé, a vida se torna um labirinto sem saída, sem significado, sem propósito. O homem fica perdido em um mar de relativismo, sem um norte, sem valores sólidos para guiar suas escolhas. Consequência direta dessa falta de propósito é o aumento da ansiedade, da depressão e do niilismo, atingindo milhões de pessoas em todo o mundo. E o que acontece quando a humanidade coletivamente se sente sem propósito? Desespero, caos e a perda da própria humanidade, isso é, a ausência da fé vivida em escala global. A
A falta de um fundamento moral e espiritual sólido leva à desintegração dos laços sociais, à quebra da comunidade e ao aumento da violência e da injustiça. A história está repleta de exemplos de sociedades que colapsaram devido à falta de uma crença compartilhada e de valores morais. Mas as consequências da falta de fé não se limitam à esfera social, elas afetam profundamente a vida individual. Sem fé, o indivíduo se sente sozinho, perdido e insignificante diante da imensidão do universo. A vida se torna uma luta constante contra a ansiedade, o medo e a morte, e a incerteza do futuro. Imagine um mundo sem esperança, sem consolo, sem a promessa de uma vida após a morte. Um mundo onde a morte é o fim absoluto de tudo. Essa é a realidade para aqueles que não encontraram a fé. Mas essa angústia existencial individual tem aplicações políticas profundas. Quando a fé desaparece, o caminho fica aberto para ideologias totalitárias que prometem segurança e propósito em troca da liberdade individual e da verdade. Regimes totalitários do século XX demonstraram o que acontece quando a fé é substituída por ideologias opressoras e a busca cega pelo poder. Mas existe uma saída desse abismo de desesperança? Sim, mas ela requer coragem, perseverança e uma profunda reconexão com a fé, como ensina Santo Tomás. Há uma saída para as trevas da incerteza, e Tomás de Aquino nos mostra o caminho. Ele afirma que a fé é a união da alma com Deus, um casamento espiritual que gera 4 benefícios fundamentais. A fé não é um ato passivo de crença, mas uma relação dinâmica com Deus, que transcende a razão humana, mas não contradiz. Mas como podemos acessar esses benefícios na prática? Tomás destaca 4 benefícios da fé: a união com Deus, o início da vida eterna, a orientação para a vida presente e a força para vencer as tentações. No primeiro, a alma se une a Deus, realizando uma espécie de casamento. Segundo, que pela fé começa em nós a vida eterna. E a vida eterna não é outra coisa senão conhecer a Deus. Comprova-se nas Sagradas Escrituras em Hebreus 11:1. A fé é o fundamento das coisas que se esperam. Porém, se tivesse de aprender pelos estudos tudo o que é necessário para viver bem, não conseguiria. Ora, a fé ensina tudo o que é necessário para viver bem. Quarto, a fé nos permite vencer tentações. A carne nos tenta para que busquemos as delícias momentâneas da vida presente. Mas a fé mostra que, por causa delas, se nos apegarmos indevidamente, perderemos as delícias eternas. Portanto, ter fé é devidamente muito útil. Mas talvez alguém objete: é tolice acreditar no que não se vê. Não devemos crer no que não vemos. Mas essa dúvida é afastada em primeiro lugar pela consideração da imperfeição do nosso intelecto. De fato, caso pudesse o homem compreender perfeitamente todas as coisas, visíveis e invisíveis, seria tolo acreditar no que não vemos. No entanto, nosso conhecimento é tão débil, e é por isso que se diz em Jó 36:26, com efeito, Deus é grande e ultrapassa toda a nossa ciência. Se o homem não acreditasse em nada do que ele mesmo pudesse conhecer, certamente não poderia viver nesse mundo. Como alguém poderia viver sem acreditar em ninguém? Como acreditaria que determinado homem é seu pai? Portanto, é necessário que o homem acredite em coisas que não pode conhecer perfeitamente por si mesmo. Mas ninguém é tão digno de confiança quanto Deus, e é por isso que aqueles que não acreditam nas palavras da fé não são sábios.
mas tolos e soberbos. Pois diz o apóstolo, 1 Timóteo 6,4, é um soberbo que nada sabe. Portanto, diz Tomás de Aquino, se disseres que ninguém mais vê milagres acontecer hoje em dia, respondo, é certo que, à época, o mundo todo adorava ídolos e perseguia a fé de Cristo, como até mesmo os relatos dos pagãos nos contam. Mas hoje, todos se converteram a Cristo, sábios e nobres, ricos e poderosos, os quais acataram a pregação de uns poucos, simples e pobres pregadores de Cristo. Ou isso foi feito por milagre ou não. Se por milagre, eis a prova. Se não, digo que não poderia haver maior milagre do que o mundo inteiro se converter sem milagre. Não precisamos, portanto, de outra prova. A fé verdadeira precisa ser partilhada, testemunhada e vivida em comunidade. Precisamos espalhar o Evangelho de tal modo que Deus retorne a ser o centro de tudo. A história mostra o poder transformador da fé em momentos cruciais da humanidade. O retorno à fé autêntica pode renovar nossa sociedade, nos renovar, conduzindo-a à paz, justiça e à verdadeira felicidade. E ao mais importante, a santidade. A escolha é nossa. Permanecer nas trevas da incerteza ou abraçar a luz transformadora da fé. E um dia o Senhor irá nos perguntar: o que fizeste com tudo o que te dei a partir de tua fé? Se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreve no canal e não se esquece de mandar para aquele seu amigo que você vê que precisa escutar isso. Que Deus abençoe.